Havia duas formas de começarmos este videocast. Primeira pode ser a dizer vamos à análise ao Grande Prémio do Mónaco de 1972, ou então a segunda hipótese é vamos à análise à procissão do Mónaco em 2025. Arranca o genérico. Push me out. Box to overtake Leclerc. Back to Albon. I'll take the penalty. He's driving erratically. So we've got a drive-through penalty. Yeah, Max is just backing me up. Where's Oscar? I need him. I was under some pressure. Yeah, he's doing many mistakes at the moment. Sejam bem-vindos a esta análise ao Grande Prémio do Mónaco, edição de 2025, o oitavo da temporada. Eu brinquei aqui um bocadinho na abertura a dizer que podíamos ter aberto de duas formas, ou era a análise ao Grande Prémio do Mónaco de 1972, por causa do famoso rádio de Max Verstappen, ou então a análise à procissão do Mónaco em 2025. Bem-vindo, Louro. Isto era um bocadinho melhor em 72, não tinha as piscinas, só começaram em 73 e tinha uma chicane mais à frente do que tem hoje. Eu não lembro. Foi a única vez, mas não lembro o meu. Lourenço Barão da Veiga, João Carlos Costa e Nuno Pinto. Bem-vindos, meus amigos, a esta análise ao Grande Prémio do Mónaco. Um Grande Prémio que deu a sexta vitória a Lando Norris na carreira, a primeira aqui no Mónaco, a segunda desta temporada. Lando Norris, que tinha vencido o Grande Prémio de abertura da temporada na Austrália, está agora apenas a 3 pontos de diferença no Mundial de Pilotos do companheiro de equipa Oscar Piastri, que ainda continua a liderar. E para nos ajudar a lançar aqui um bocadinho também a conversa, já vamos analisar o Grande Prémio de Lando Norris. Porque não começar, se calhar, por um homem que deu origem a isto tudo, ou uma equipa que deu origem a isto tudo, a Racing Bulls. Vamos escutar as palavras de Isaac Hadjar. Perfect weekend for me. It was honestly yesterday I had a lot of fun, a lot more fun than today. But still, you know, the race was perfectly executed. Liam helped me massively. It was a great teamwork, and also he helped me, but he also got points. So I'm really happy. Really happy for him. As palavras elogiosas de Isaac Hadjar para a estratégia de equipa. E é um primeiro Grande Prémio em que Liam Lawson pontuou. Nuno, concordas que foi aqui que tudo se começou a desenhar em termos de depois o que fomos vendo do jogo de equipa e que tu tinhas alertado no pré-corrida? E acho que foram os Racing Bulls os primeiros a pôr em prática e de uma maneira mais alta, mais forte do que o que nós todos estávamos à espera. Sabíamos que ia acontecer, ou que havia essa possibilidade de acontecer. Os Racing Bulls arriscaram, mas foram muito inteligentes. Eu acho que fizeram da melhor maneira possível, porque
pensaram claramente em perder uma posição, mas ficar com os dois carros juntos em posições consecutivas e assim maximizar aquela estratégia alternativa. Podemos gostar mais ou menos, mas dentro das possibilidades da equipa, maximizaram o que podiam fazer com os dois carros. Agora, ver corridas em que se anda devagar de propósito para deixar pitstops livres sem situação de safety car ou de virtual safety car para o seu companheiro de equipa, é uma novidade, só possível no Mónaco, não seria possível em mais circuito nenhum, e eles maximizaram e não há nada a apontar, faz parte das regras, não fizeram nada de errado, não contribuíram para que a corrida fosse mais animada como nós esperávamos, com a tal obrigatoriedade das duas paragens, mas eu acho que só temos que lhes tirar o chapéu e acho que fizeram uma operação muito boa, conseguindo pontuar quase o máximo possível com os dois pilotos. E foram duas equipas do meio do pelotão que jogaram nesta estratégia, Lourenço. Tivemos primeiro a Racing Bulls, com o Liam Lawson a proteger e a dar essa paragem grátis, por assim dizer, ao Isaac Hadjar. Depois houve também o retorno e a Williams também trabalhou, o que depois levou àquela situação com George Russell. Já vamos a isso e já vamos olhar também para a conta do jantar. Faz parte. Não há nada de ilegal aqui. Faz, não. Aliás, eu acho que fizeram um grande trabalho de equipa mesmo, porque conseguiram os 4 carros fazendo esta jogada de equipa. Os 4 carros pontuaram. É verdade que o ritmo era muito, muito lento. Havia aqui, como o Nuno disse, e com razão, só aqui é que é possível fazer esta estratégia. Tinha voltas que eram 3 segundos, às vezes por média, acima do tempo que estavam a rodar, para dar espaço ao outro companheiro de equipa de poder fazer uma paragem e manter a posição. Portanto, não traz espetáculo, não ajuda nisso. Nós queremos ver os carros andar no limite e é isso que nós gostamos e achamos que as corridas têm que ser, mas foi uma jogada muito inteligente e como eu disse, nós avaliamos. Houve uma altura em que realmente o Albon estava lento demais e com isso a Mercedes a reclamar, mas ele não fez nada errado, simplesmente pôs um ritmo lento, defendeu bem, sem desviar a trajetória ou a linha defensiva, portanto não fez nada ilegal, antes pelo contrário, fez tudo certinho como a equipa pediu. O Russell não concorda lá muito contigo, já daqui a pouco vamos às palavras do George Russell. João, baixou-se e muito o ritmo para dar estas paragens gratuitas numa altura em que muito se falou, vamos lá ver o que é que estas duas paragens vão dar. Estas duas paragens deram pouca coisa, deram algumas táticas e já falámos da tática da Racing Bull. O Hadjar parou na volta 14 e volta a parar na volta 19, enquanto que o seu companheiro de equipa, exatamente, para muito depois. Portanto, são duas táticas completamente opostas que acabam por ter um bom resultado para a Racing Bulls. O Williams faz uma tática um pouco diferente. As paragens foram todas elas tardias. A primeira paragem, depois o Carlos Sainz tem um jogo de pneus que só duram 8 voltas, ou só ficou 8 voltas com eles, ou 9. E o Albon, esse também acabou por parar ainda mais tarde e ficou só 5 voltas com o jogo de pneus. Mas no fundo, digamos que foram as táticas mais diferentes. A mim, o que me deixou triste não é a questão do comboio. Nós, a questão do comboio, já estamos habituados no Mónaco, tentou-se fazer diferente. Mas eu pensei que na fase inicial da corrida, até porque os pneus tinham pouca degradação, sobretudo os C4 e os C5, que os carros da frente tentassem de alguma forma ir buscar em ritmo esse espaço para uma paragem à borla, vamos chamar assim. E não foi isso que aconteceu. O ritmo inicial não sendo muito baixo, mas também não foi fabuloso. Depois, de vez em quando, durante a corrida, houve um piloto que tinha o tráfego mais disperso e podia andar mais rápido, conseguia andar ali nos 14, alguns conseguiram andar em 13, mas eu esperei que isso acontecesse, não em 13 com o depósito cheio, mas que houvesse voltas iniciais com 14 ou 15, e não aconteceu. E essa é a parte mais estranha, ou seja, não tivemos o espetáculo das paragens nas boxes a mostrarem o pelotão, nem tivemos o espetáculo que é o maior espetáculo do Mónaco que vemos na qualificação, dos pilotos a andarem mais perto do limite. Não, todos eles, ou quase sempre, tiveram uma estratégia conservadora. E conservador no Mónaco significa um pouco menos de espetáculo. Essa é a parte que me desagradou,
Nós, agora, antes de começarmos este podcast, o Lance Stroll foi o único piloto em pista que fez uma ultrapassagem, foi na última volta. Passou o Hülkenberg, já tinha passado o George Russell também na passou. volta 44, acho que foi na 44. O George Russell passou o Albon. Sim, o Antonelli também tinha passado. O Bortoleto. Primeiro Bortoleto. Mas não. Essas não contam, né? Essas não contam. As oferecidas não contam, e as que batem também não Também contam. já não contam. Mas houve de facto uma ultrapassagem, e isso é pouco. Houve mais, obviamente, com as paragens nas boxes. Agora, faltou-me esse lado, faltou-me um bocadinho mais de espetáculo de velocidade na fase inicial da corrida ou até na fase final da corrida. Sabes? Pois não, foi exato. Porque mesmo o pessoal lá da frente começou logo a ver o que é que o segundo pelotão estava a fazer. E esses sinais foram dados logo muito de início. Então, para que puxar e para que arriscar e para que gastar os teus pneus se os outros estão a criar essa almofada até mais cedo do que se esperava. Por isso, eu acho que temos que exatamente. Eu acho que temos que. A regra não resultou. Há que ser aberto a avaliar isso. Tentou-se, não resultou, porque os engenheiros e os estrategas deram a volta a isto de outra maneira que não era a que se esperava. Mas o grande problema não é nem as regras, nem os jogos de equipa, nem as estratégias. O grande problema é que estes carros são demasiado grandes para correr no Mónaco. É só isso que nós temos que aceitar. E enquanto os carros tiverem quase 6 metros de comprimento e a largura que têm e o peso que têm, é basicamente impossível ultrapassar neste circuito. E é isso que tem que se refletir para o futuro. Houve até na manhã de domingo a Fórmula E, que é outra das competições que corre aqui no Mónaco, aproveitou e mandou ali uma picadinha na Fórmula 1. Atenção que são ambas propriedade da Liberty Media. 364 ultrapassagens foi o que tivemos este ano no EPRI do Mónaco. Nas duas corridas. Sim, nas duas corridas do Mónaco. Não acabou de explicar porque os carros também, Fórmula E são pequenos. Claro. Passam 3 lado a lado no gancho do Grande Hotel. E entretanto, parece que durante a corrida aquilo estava tão aborrecido que até deu para ir trocando mensagens. Exato, Oscar, é aquilo se há corridas memoráveis no Mónaco de karts, há uns anos atrás. Até havia uns 250. Em vez de 2 paragens, podíamos fazer uma corrida de karts. O que é que achas? Olha, os pilotos deviam estar todos a favor, que eles adoravam fazer Paris-Bercy há uns anos atrás. Portanto, qualificação no sábado e karting no domingo. Olha, vamos embora. Era bom. Agora, é óbvio que a Fórmula E, os toques são mais pequenos, têm pneus que aderem menos, dão toques também, e essa parte é interessante. O Fórmula E é mais adaptado, até por todo o lado onde correm, em circuitos citadinos, para este tipo de traçados do que os Fórmula 1. Se tu pusesse ali o troféu C1 no Mónaco, devia dar uma corrida. Era divertido, de certeza. Mas podemos comparar as corridas de troféus monomarca, se compararmos com os anos 80 com o Renault 5 Turbo, que era muito mais pequeno que o atual Porsche 911, ou se quisermos mesmo a primeira corrida dos Porsche em 93, os carros eram muito mais pequenos e era possível ultrapassar. Com estes, também aí é quase impossível ultrapassar, por causa da eficiência dos travões, que também ajuda a que seja mais difícil ultrapassar. Portanto, digamos que temos ali um problema base, que é ou temos o Grande Prémio do Mónaco ou não temos o Grande Prémio do Mónaco. Ou podemos fazer, o George Russell no final da corrida dizia, vamos fazer, já que estamos a adaptar as regras, vamos fazer um Grande Prémio diferente, vamos fazer sessões de qualificação. Eu na brincadeira disse isso no domingo, quando dizia, vamos ter um treino livre de manhã na sexta-feira e uma qualificação à tarde, e depois um treino livre na manhã do sábado e uma qualificação à tarde, até sem parque fechado, e depois a mesma coisa no domingo, se calhar dando mais importância de pontos ao domingo. Pode ser e baralhar tudo. Acho que não sei se o Automóvel Clube do Mónaco, que nesta situação tem de ter uma palavra a dizer, está interessado em que isso aconteça, mas manter o Mónaco é importante para a Fórmula 1. Eu acho que não podemos ter o Mónaco a ser importante ao sábado e ao domingo dar procissões. Ou então reduzam os carros e a gente já começa aqui a arrumar um bocadinho a coisa. Mas estava eu a puxar aqui um tema que é, alegadamente, houve 2 senhores que andaram à conversa um com o outro e até houve um pedido de desculpas. Isto é o que noticia a imprensa especializada, que a determinada altura James Vowles enviou uma mensagem escrita ao Toto Wolff a pedir desculpa, e depois há aquela famosa imagem dos dois à conversa, o Toto Wolff lá em cima. Nuno, mas isto tudo faz parte da estratégia, e a determinada altura nós vimos quando o Lando Norris estava a rodar na segunda posição, e agora entramos na análise ao Grande Prémio de Lando Norris, estava a rodar na segunda posição porque Max Verstappen tardou a segunda parada até à entrada para a penúltima volta.
o Charles Leclerc rapidamente começou a pressionar o Lando Norris e o próprio também baixou um bocadinho de ritmo. O Oscar Piastri também elevou um bocadinho o seu ritmo para ir ajudar o seu companheiro de equipa que estava naquela altura a ser atacado por Charles Leclerc. Como já fiz referência, esta foi a 6ª vitória da carreira de Lando Norris. Vamos às palavras do piloto britânico que venceu aqui pela primeira vez. For sure. I mean, yesterday was a big day for me. Probably almost bigger than it was today. So, of course, I also need consistency in order to back things up. As much as I also look at things one weekend at a time. But, I think this weekend I have proved to myself I've got everything I need. It's just repetition, it's consistency, which is the next key to things. And after this weekend, I think there's no reason why I should doubt myself. Lando Norris, e uma palavra importante, consistência. Nuno, será que é desta que o Lando Norris conseguiu finalmente dar o clique e dar a volta? Vamos ver um novo comado aqui. Lando Norris já em Barcelona também. Eu acho que é um fim de semana importantíssimo, de quando todos falávamos que ele estava sob pressão, e estava, por pressão dos resultados, mesmo que ele não a sentisse pessoalmente. Faz um fim de semana extraordinário em casa. Não podemos esquecer que o Lando, tal como muitos dos pilotos vivem no Mónaco, mas que já vive há bastante tempo no Mónaco, faz um sábado espetacular, fez o trabalho dele e conseguiu a pole position com uma volta fabulosa, e depois na corrida tremeu nos primeiros 50 metros, que aquele bloqueado de rodas deve o ter assustado, mas era importantíssimo sair da primeira curva à frente, e a partir daí fez o que tinha a fazer, da mesma maneira que todos os outros. Eu acho que não podemos apontar nada às corridas de ninguém dali da frente, não vejo ninguém que pudesse ter feito muito mais. Tivemos o Max Verstappen a jogar a única carta que tinha, que era ganhar posição em pista e esperar pelo jackpot de uma bandeira vermelha. Era a única coisa que ele poderia fazer, e por isso mesmo interessava-lhe que o Leclerc estivesse ali na traseira do Norris e que, por exemplo, se pudessem tocar e originar uma bandeira vermelha ou qualquer outra parte do pelotão. É jogar com as regras e jogar com as táticas, goste-se mais ou não. Foi a maneira que a Red Bull encontrou, não podendo fazer nada com o Tsunoda que ajudasse o Max, de tentar conseguir a vitória, que efetivamente, se tivesse acontecido uma situação de bandeira vermelha, era uma sorte desgraçada, e podíamos dizer que não era merecido, porque quem merece esta vitória seria o Lando ou o Leclerc. Por isso, vamos ver se ele deu o clique. Vimos um Lando Norris muito motivado, muito concentrado, apoiado pela família. Se calhar é essa a chave, se calhar é isolar-se mais, ter ali um bom apoio, e todos nós sabemos que ele tem capacidade e tem velocidade para ganhar corridas e fazer poles. Como ele disse muito bem, tem que ter mais consistência nisso e não fazer erros que lhe custam pontos importantes na luta pelo campeonato. Eu não tocou aqui num ponto importante: a família, o apoio da família. E brincadeiras à parte, com a presença de uma ou de outra pessoa na entourage do Lando Norris. Foi a segunda vez esta temporada que vimos a mãe, Siska Norris, presente no paddock. E curiosamente tinha estado na Austrália e agora no Mónaco. É um amuleto da sorte, não é? Agora tem que ir a todas. Agora já não tem como dar a volta, vai ter que ir a todas. Estamos aqui um bocadinho a brincar, mas pode ajudar. Claro que sim. Às vezes é preciso. Podemos ter 50 anos, 60 anos, se temos uma mãe a pôr-nos a mãe põe sempre a cabeça no sítio, e portanto pode ser ali a parte que lhe traga a calma, que lhe traga a cabeça no lugar. E acho que também, de facto, também se calhar protegê-lo um bocadinho, ele não se expor tanto, e acho que tem sido isso. Ele, ao expor-se demasiado, ele também próprio cria uma pressão nele mesmo que se calhar é demasiado e não faz sentido. Porque isso aconteceu várias vezes este ano, sobretudo aos sábados, quando ele mete a pressão sobre ele, porque ele sabe que falhou e ninguém gosta de falhar. E não tem mal nenhum dizer que a atriz portuguesa que estava lá é supostamente, ou ao que se diz, é namorada dele. E não tem mal nenhum ter a namorada, como tem outros pilotos lá. Claro. E isso também pode ter sido um fator de estabilidade. E não podem ir sempre, e se calhar a mãe também não pode ir sempre por compromissos profissionais, mas se calhar foi um daqueles fins de semana em que correu tudo bem desde o início ao fim, e o piloto teve um resultado excelente. Não vejo mal nenhum nisso, e é absolutamente normal. E todos nós, eu e o Lourenço, conhecemos há muitos anos, e as nossas famílias sempre nos acompanharam até nos karts e nos fórmulas,
e é sempre bom, é sempre bom, e mesmo os pilotos de Fórmula 1 não são seres anormais, são seres humanos, homens e mulheres, ainda não há, mas homens e mulheres como todos nós, e às vezes em momentos mais difíceis é preciso ter o apoio daqueles que nos são mais próximos. E viu-se esse valor, porque o Lando Norris depois partilhou, já depois do Grande Prémio, nas celebrações, o momento em que ele leva um bolo para os pais. Eu não sei se é que os pais faziam anos de casado ou não. Não é o pai que fazia anos. O pai fazia anos. Pronto. Eu sei que há ali um bolo para comemora-se uma vitória. Há a presença, claro, da Margarida Corceiro, que nós já tínhamos andado a ver em várias publicações nas redes sociais, não só agora, de antes. E tudo isso pode trazer esta estabilidade que o Lando poderia estar a precisar e a ajudar para fazer o clique. Traz a parte de casa. Casa é importante, pelo menos para mim. Pelo menos comigo é assim. Às vezes acabo... Também é bom às vezes limpar a cabeça das corridas. Ou seja, acabou o dia... Sai, estou com a família, uma pessoa fala tudo menos de corridas, no dia a seguir vai outra vez com a energia toda em força. Há pilotos que são assim, há outros que gostam de outra maneira, gostam mais de falar sobre o assunto e está sempre em cima. Se calhar o Lando arranjou aqui a maneira de se sentir mais em casa e mais conforto e limpar a cabeça para o dia seguinte. No meio de tudo isto há uma coisa que é interessante dizer, que é temos campeonato, porque chegámos ao primeiro terço, ao final do primeiro terço do campeonato. Houve um período em que pensámos o Piastri entrou na cabeça do Lando Norris e vai ser difícil o Lando Norris dar a volta. O Lando, nos 2 últimos grandes prémios, ganha pontos ao Piastri e ganha uma das provas. O Piastri ficou das 2 vezes em terceiro e de repente está a 3 pontos, ou seja, basicamente começa tudo de novo. Até se calhar o Lando nesta altura não está na posição privilegiada que estava depois da Austrália, mas tinha sido apenas um grande prémio. A verdade é que agora está tudo igual, com mudanças no regulamento, como vão acontecer a partir do próximo Grande Prémio em Barcelona. E depois há a questão Max Verstappen. O Max e a Red Bull diziam: se chegarmos a Barcelona com 25 pontos de atraso, podemos ainda dar a volta. Estão a 25 pontos, vamos ver se são capazes de dar a volta ou não. O importante no meio disto tudo, apesar de termos um Grande Prémio sonolento neste fim de semana, temos a perspectiva de nos próximos, a começar já por Barcelona. Não é que Barcelona também dê grandes corridas normalmente, mas pode vir a dar, até por esta questão de haver um novo regulamento. E depois entra o Canadá, que normalmente dá boas corridas, e depois vamos para o Red Bull Ring e depois Silverstone. Normalmente começamos nas pistas que normalmente nos dão boas corridas e não os comboios que vimos em parte em Imola, apesar das grandes ultrapassagens que aí vimos, e mais ainda no Mónaco. Acho que nesse aspecto temos de sair satisfeitos do Mónaco. Temos campeonato entre os 2 pilotos da McLaren e o Max também está presente. Agora, temos Ferrari, temos Mercedes, vamos ver, é o que é preciso ver. E algo que ajudou a relançar essa luta pelo campeonato foi mesmo um fim de semana, e foi assumido pelo próprio Oscar Piastri, o fim de semana menos bom. I'll definitely take it. I knew after qualifying this was probably going to be where we ended up. So, that's all I can ask for, really. So, some definite lessons to take for when we come back here next year. But all in all, still not a terrible weekend in terms of points and being on the podium in Monaco is always pretty special. So, I'll take it. As palavras de Oscar Piastri: aceita este resultado, aceita este 4º lugar, aceita que neste fim de semana não lhe tenha corrido bem e sobretudo não tenha acertado na qualificação. Foi onde ele errou, basicamente. Também veio começou também logo com uma saída e uma batida, também não ajuda a limpar ali a cabeça. Em Santa Vote. Exatamente, mas de qualquer maneira eu acho que ele fez o que foi batido pelo companheiro de equipa, de facto. Foi batido também pela Ferrari, que esteve muito bem durante todo o fim de semana e que era inesperado, mas ele mesmo diz: não conseguiu pôr a volta, não conseguiu fazer o que lhe competia, portanto acaba por estar satisfeito dentro da medida com o 3º lugar. Não, sobre o Oscar Piastri, não há muito mais a dizer. De facto, não foi, ele não se percebeu até das palavras dele que estivesse confortável de alguma maneira. Ele falava: isto é um build-up, nós temos, quando vimos ao Mónaco, temos de aprender e temos de tirar coisas de um ano para o outro. E eu disse isso no domingo depois do Grande Prémio. O Piastri no ano passado fez um melhor fim de semana do que fez este ano, portanto digamos que nessa aprendizagem desta feita ficou aquém. Agora, vamos ver, a culpa é totalmente do Oscar Piastri? Não é. Há que dizer aqui, no meio de tudo isto, que houve um piloto com um carro
que teoricamente não seria capaz de ficar onde ficou, fosse na qualificação, fosse na corrida, que foi o Charles Leclerc, que acabou por baralhar as contas da McLaren, porque a McLaren, em condições normais, teria feito aqui mais 2. A McLaren tem 6 vitórias em 8 corridas, tem 14 pódios em 16 possíveis, verdade, mas não tem conseguido normalmente materializar com 1-2 o domínio que vai mostrando, sobretudo nos grandes prémios, nem sempre na qualificação, ao longo deste ano. E essa é a questão que a McLaren ainda tem de crescer. Desta feita não me pareceu que foi uma questão tática, não foi uma questão de terem sido conservadores de alguma forma, não. Foi um piloto que não esteve ao nível que já nos mostrou este ano e que nós sabemos que ele é capaz de ter. Se calhar é a mala pata do Mónaco. Um dia o Piastri vai ganhar aqui. Houve grandes pilotos no passado, grandes nomes do automobilismo nunca conseguiram ganhar no Mónaco e não deixaram de ser grandes pilotos. Jim Clark é apenas um exemplo por causa de não terem ganho no Mónaco. Mas o mérito não é tanto desmérito do Piastri não ter conseguido ficar em segundo e acabar em terceiro, é mais mérito do Charles Leclerc. E há instantes disse que o Piastri tinha fechado em quarto, não foi? Foi. Não foi. Foi em terceiro. Em quarto ficou o Verstappen. Claro que ficou o Max Verstappen. Vamos para já ao segundo classificado, ao piloto monegasco que estava à procura de conquistar a segunda vitória consecutiva em casa. Falamos de Charles Leclerc. Yeah, I'm happy anyway. I think I cannot be infinitely disappointed with yesterday. Yesterday was a big disappointment, and I think eventually we lose the race of today by missing pole yesterday. But it's the way it is. Honestly, for the car we have and for the situation we are in at the moment, I'm very satisfied with our overall result. We never expected to fight the McLarens this weekend. And here we are, and we were very close of winning that race. So I'm proud of what we've achieved. I'm happy that we come back home with quite a few more points. And yeah, disappointed to not be on the top step, but Lando did a great job, and congrats to him. As palavras do monegasco Charles Leclerc, um piloto frustrado, estava bem mais frustrado no sábado depois da qualificação, e nós explicámos no Race Day de antevisão à corrida o porquê de toda aquela frustração e os 109 milésimos de segundo de diferença que podiam ter dado ao monegasco a pole position neste traçado do Mónaco. Seria a quarta, entraria num lote de pilotos com 4 polos em Monte Carlo. Nuno, para uma Ferrari que à entrada para o fim de semana, sobretudo nas palavras do Frederico Vasseur no preview, no boletim da Ferrari de antevisão ao Grande Prémio, dizia melhorar sobretudo o ritmo de qualificação. Foi até inesperado para o Charles Leclerc, que foi o mais rápido nas 3 sessões de treinos livres, mas depois, claro, apareceu a McLaren e a coisa ficou por 109 milésimos de segundo. É verdade, eu acho que o Leclerc fica frustrado no sábado porque sentiu que esteve muito perto da vitória, e a vitória era a pole. Quando ficas a poucos centésimos de segundo da pole no Mónaco, ficas obviamente frustrado, porque se calhar ele no início do fim de semana não estava à espera de lutar e depois a partir de sexta, a partir das primeiras voltas, sentiu que afinal estava lá. Eu acho que era esperado um bocadinho. A má forma da Ferrari tem sido grande nas últimas corridas, que se calhar eles chegaram ao Mónaco pessimistas, mas tradicionalmente nos últimos anos a Ferrari tem sido muito competitiva no Mónaco, e para além de ser muito competitiva no Mónaco, o Leclerc é um piloto excepcionalmente rápido no seu circuito de casa. E acho que ele, para mim, foi ele o grande piloto do fim de semana, em termos de pilotar no Mónaco. Ao vê-lo em pista, ele esteve sempre muito perto do limite em todas as voltas de todas as sessões. É verdadeiramente especial e fenomenal a maneira como ele anda no Mónaco. E se calhar sentiu que foi uma daquelas que podia, uma oportunidade perdida de uma vitória por muito pouco, mas esse muito pouco resumiu-se à chicane a seguir ao túnel e à última curva, que foi onde o Norris ganhou ali um bocadinho nos 2 sítios, porque no resto da volta era igual ou melhor para o Leclerc. No entanto, acho que tem que estar satisfeito, e acho que ele estava, e dá os parabéns ao Norris, porque depois o Norris não fez erro nenhum. Resolveu a corrida no arranque, mas eu acho que temos uma Ferrari novamente competitiva em circuitos específicos. Agora tem é que melhorar essa competitividade para ser assim em mais circuitos, e não termos uma Ferrari candidata a ganhar em Mónaco, se calhar no Canadá, quase de certeza em Singapura,
e pouco mais. Agora, a Ferrari tem uma característica que é que consegue tornar a sua suspensão da frente muito macia, e isso depois ajuda a atacar os corretores e também ajuda àquela confiança toda que o Leclerc tinha no carro. Agora vamos ver, a partir de Barcelona, isto supostamente vai baralhar novamente, ou não, fica por confirmar, mas tivemos um Leclerc em grande forma, absolutamente fenomenal de vê-lo pilotar no Mónaco. Lourenço, fazendo já aqui uma espécie de um bocadinho de antevisão também àquilo que vai ser o próximo fim de semana em Barcelona, o Nuno já falou na suspensão dianteira da Ferrari. O Frederico Vasseur, que assume que este primeiro terço, como já fez referência ao João, de temporada não correu como esperado, já veio dizer uma coisa, que é tentar tirar o máximo de proveito da nova asa dianteira, ou da nova regulamentação das asas, e já a partir de Barcelona. Primeiro, só referir em relação ao Mónaco, eu acho que o Leclerc também ficou com aquela insatisfação. Eu acho também porque ele sentiu que foi uma das oportunidades do ano para ganhar uma corrida, porque, como não dizia bem, tem 2-3 circuitos em que têm mais a característica do Ferrari, pelo menos nesta fase, e depois daquela sexta-feira, portanto, ficou a expectativa muito elevada. E portanto a decepção foi ainda maior do que em outro circuito qualquer, e isso teve interferência. Agora, em relação a Barcelona, em relação ao circuito da nova suspensão, é um circuito que eu acho que não vai fazer não é as características da Ferrari, não tem grandes corretores, não tem as características que a Ferrari quer. A Ferrari é boa em circuitos mais parados, ali não tem muitas curvas lentas, portanto vamos ver como é que as alterações vão trazer. E eles têm, no fundo, têm a questão da nova asa, têm também a questão da caixa de velocidades, ou do invólucro da caixa de velocidades e da suspensão traseira que lá está acoplada. Poderá não surgir já em Barcelona, poderá ser uma evolução para o Red Bull Ring ou para Silverstone. Eles têm de resolver essa questão. Acho que em boa parte também aqui o facto de os outros carros estarem todos mais altos, e a Ferrari tem tido nos últimos tempos um carro um pouco mais alto, terá ajudado a equilibrar. A verdade é que a Ferrari, com este fim de semana, apesar de um resultado menos bom, não tanto pelo quinto lugar, mas pela diferença para o Charles Leclerc, do Lewis Hamilton, conseguiu aproximar-se das duas equipas com as quais batalha no campeonato de construtores, e está tudo muito baralhado aí. Também é verdade que a McLaren já tem mais do dobro dos pontos e está lançadíssima para mais um título de construtores. Acho que temos de ver o que é que Barcelona nos traz no caso da Ferrari, falando especificamente da Ferrari com a asa dianteira. Vamos ver se é bluff e eles já trazem o pacote B da suspensão posterior, ou da ancoragem da suspensão e da nova caixa de velocidades também para Barcelona, ou se de facto só mais tarde no tempo. Acho que a Ferrari ainda pode voltar, mas não me parece que estejam na posição de equipa capaz de ganhar regularmente como estiveram na segunda metade da temporada anterior, a não ser que haja uma mudança muito radical de competitividade, não só do SF25, como também dos carros que estão ali à volta. Então já agora poderíamos ir a Max Verstappen, mas vamos congelar aqui um bocadinho o neerlandês, salve seja, claro, e vamos falar de Lewis Hamilton. Ele que a determinada altura dizia, parece que estava a rodar no meu mundo. From where I was, that's the 3-place penalty that I think moving forwards back to fifth, I think was decent. It's the best I could do. When we chatted yesterday after quali, you talked really nicely about how fun it is to drive a Ferrari. Did it feel fun today, or was it just a little bit frustrating? No, it was miserable. The races here are generally, unless you're first and in the lead, even when you're in the lead, it's not that fun. So it's just a nice reward at the end. But other than that, anything but first is kind of empty. Lewis Hamilton a fazer a sua análise à corrida. Hamilton foi um dos pilotos penalizados neste fim de semana, 3 lugares na grelha de partida, ainda assim conseguiu fechar na quinta posição. Arrisco-me a dizer que o único beneficiado no final foi mesmo o Max Verstappen, porque saltou um lugar na grelha de partida, tal como o Isaac Hadjar, obviamente, mas só Max Verstappen conseguiu fechar à frente de Lewis Hamilton. Aqui eu acho que foi o Lewis Hamilton foi o único a tirar vantagem destas duas paragens na boxe. Parou na altura certa, acabou por ficar numa terra de ninguém, fez a corrida praticamente sozinho. Ele diz no final que estava à espera que ele acabasse praticamente. Sim. À espera que a corrida acabasse, porque estava a andar sozinho, não ia para a frente, não tinha
Não entendi bem o ritmo que ele conseguiu pôr, foi uma coisa que ainda fiquei de entender, porque andando sozinho talvez pudesse ter posto um ritmo maior, principalmente tentar aproximar do Max Verstappen, reduzir para aqueles 30 segundos, caso no final ele não conseguisse parar e trocar de pneus. Mas de qualquer maneira acabou por ser uma boa operação para o Hamilton, com os 3 lugares de penalização, acabar depois, porque do 8º acabar em 5º, de 7º acabar em 5º, acabou por ser positivo. Mas é o copo meio cheio ou meio vazio. Sim. Podemos olhar para o copo meio cheio por ele ter ganho essa posição, mas meio vazio por não ter conseguido ao longo do fim de semana aproximar-se do Charles Leclerc. Houve ali momentos nos treinos livres, podíamos pensar que sim, que até poderia haver uma igualdade entre os dois, mas rapidamente se percebeu. Estava nervoso, não conseguia dormir. Pois, acredito que tenha tido a ver com isso, mas de facto, mais uma vez, ficou um pouco aquém do seu companheiro de equipa e desta feita, sobretudo isso. Precisava de atacar mais? Talvez não. Ele rapidamente percebeu que dali seria difícil sair, a não ser que algo sucedesse em cima. Ganhou as posições que podia ganhar e depois ficou quieto no 5º lugar. Mas a corrida não foi de certeza absoluta aquilo que o Lewis Hamilton esperava. Ele que é multivencedor aqui, não podemos dizer que seja daqueles pilotos que gosta verdadeiramente de Monte Carlo, mas já conseguiu aqui excelentes exibições. O primeiro grande prémio em 2008 até furou logo no início da corrida e acabou, verdade, que houve um conjunto de circunstâncias e o piso molhado que lhe deu esse triunfo, mas teve essa capacidade de lutar. E ontem pareceu-me um bocadinho fora dessa alma de lutador. Vamos ver se ele nos próximos grandes prémios regressa a esse leão britânico que foi durante algum tempo. Já que falas de um leão, vamos ao leão neerlandês. Vimos-lo esta semana a jogar iRacing, percebemos agora que também, e já sabíamos, porque cresceu nas corridas, também gosta das caixas de velocidade de 1972 e parece que já anda até a treinar para jogar Mario Kart. Não temos essa declaração, porque não foi a DAZN. Como Max Verstappen disse, olha, a determinada altura achei que era bom era tirar umas bananas e umas cascas de banana e jogávamos todos ao Mario Kart. Vamos às palavras de Max Verstappen, que fechou na 4ª posição este grande prémio. Yeah, honestly, there was not much for us to improve on because I had a big gap behind. So for us to just stay out and maybe hope for a red flag or whatever, yeah, was the only option. I mean, yeah, we could have pitted sooner, but then you just sit there in 4th anyway. As a weekend as a whole, where do you think this roughly puts Red Bull, or is it not wise not to maybe read too much into how this weekend's gone? Yeah, this is not our track. It's as simple as that. And I guess that means that when we go to Spain at the next race, you kind of feel a bit more confident. It might be a bit Hopefully better. Hopefully we'll be better. Hopefully a bit closer to what we had in Imola. But we'll see next week. Okay, so thanks, Max. Max Verstappen a assumir, Nuno, não dava para fazer mais. E andamos aqui sempre um bocadinho como que a fazer a rotunda, que é... Pois, tentou-se as 2 paragens, não deu para mais, isto continua-se a decidir ao sábado. E o Max, à entrada do fim de semana, já tinha dito: acho que não é o circuito que nos favoreça. Ele bem tentou, mas a verdade é que não favoreceu. Sim, eu acho que foram os dois um bocadinho, pegando no vosso último assunto, acho que foram os dois um bocadinho a desilusão do fim de semana. Nunca apareceram nem o Hamilton nem o Max capazes de entrar na luta pela vitória, e acho que fizeram ambos boas operações dentro do possível. De onde saiu na grelha, eu sinceramente não sei porque é que o Hamilton foi penalizado, mas não vi a situação, mas essa penalização compromete todo o seu fim de semana. É verdade que ele nunca esteve muito perto do Charles em termos de ritmo puro, se bem que houve ali alguns fogachos de velocidade, mas nunca me pareceu o Hamilton tão confortável com o Ferrari como o Charles Leclerc, que isso pode ser afinação, pode ser estilo de condução ainda, também a adaptação, que ainda não é 100% com o carro, e no circuito como o Mónaco, para andares naquele limite máximo tens que estar completamente adaptado a tudo do novo monolugar. Acho que acabam por ser os dois desilusão em maneiras diferentes, porque o Max foi o melhor da Red Bull, mas o Hamilton também, em situação normal, eu acho que teria sido ele a acabar em 4º se não tem essa penalização que vinha de sábado. Ou estariam ali os dois, mas não pareceram nunca em posição de lutar pela vitória. O Max faz uma boa operação em termos de campeonato, arriscou, estava ali claramente, como eu já disse antes, a tentar a sorte grande no casino do Mónaco, que seria a única maneira de ganhar aquela corrida. Ficam
acho que fazem boas operações em termos de pontos, não fazem um fim de semana assim extraordinário, mas temos o Max na luta pelo campeonato e eu acho que em Barcelona a Red Bull vai estar mais perto da McLaren do que esteve aqui. De resto, também não percebi o ritmo de corrida, não sei se foi propositado ou não, pareceu-me um bocadinho lento no caso do Hamilton, mas estou à vontade para falar. Quando ele faz grandes corridas, como aconteceu em Silverstone no ano passado, nós elogiamos. Desde aí, acho que não temos visto o melhor Hamilton, ou igual ao Hamilton nos seus melhores dias. É óbvio que isto é muito triste para as Hamiltonetes que estão com bandeira a meia haste e luto nacional, mas eu acho que neste fim de semana não temos assim muito a apontar agora. Tem que fazer melhor. Mas não sei se era possível neste fim de semana. Deixa-me pegar nas palavras do Max Verstappen, falava na casca de laranja ou na casca de banana do Mario Kart, mas a casca de laranja também podia ser. Mas ele tem outra declaração que para mim é interessante e que, digamos, que o coloca na posição de ter de dar o exemplo dando sugestões. Ele fala, temos de mudar esta pista. E todos nós já estivemos no Mónaco, todos nós sabemos, digamos que a geografia da cidade e do Principado, e não é fácil. Há maneiras artificiais de chegar lá. Por exemplo, falta uma zona mais larga de ultrapassagem. Se calhar, se roubarmos espaço ao Porto e fizermos uma reta da tabacaria até Rascasse, ou voltarmos ao circuito antigo com um gancho no final e era uma zona muito mais larga, os carros também eram mais pequenos, mas era uma zona muito mais larga, se calhar temos um ponto de ultrapassagem. Olha que o Hamilton está a ouvir e ele criticou isso na parada dos pilotos. Pois, mas temos de arranjar a solução, mas então que sejam os pilotos e sobretudo aqueles que passam o ano lá a dar também a sua opinião, a sugerir. Vamos para outro ponto do Principado, saímos do desenho original que se mantém desde 1929 e vamos à procura de outra coisa. Vais para onde? Já não há. Fazes o túnel? Fazes o túnel para a França? Não, o problema é esse. Esse é que é o problema. Vais a Menton? Todos os pilotos gostam do Mónaco na qualificação e depois na corrida só um gosta, que é o que ganha. Exato. E depois essa opinião vai variando de acordo com o que ganha. Também não vimos o Max, quando ganhou, a ser assim tão preocupado e tão crítico com o traçado do Mónaco. Isso é absolutamente normal. Agora, e também não vimos ontem o Lando a dizer que foi muito chato. Para ele não há ter sido assim tão chato quanto isso. É absolutamente normal, mas todos eles adoram o desafio da pilotagem ao sábado. E isso nós também... Eu estou muito dividido. Eu adoro ver os carros e estar a proximidade que tem com os carros no Mónaco, especialmente ali da nova zona das boxes, se vê aquela zona da saída da 15 e 16 e da saída das piscinas e de lá a Rascasse. Agora, depois depois detesto o público que lá vai, em geral, não o público nas bancadas, mas o do paddock, que é absolutamente tudo o que eu não gosto na Fórmula 1, mas depois a corrida não é boa. Agora, eu ainda troco a corrida má por todas as sessões de treinos livres e a espetacularidade da qualificação. Mas cada vez estou mais dividido. Aquilo ontem foi mau em todos os aspectos, desde o início da manhã, com os VIPs e os influencers a chegarem até ao final, ao trânsito para sair agora. Não, é essa a questão. A adrenalina, seja no local, até pela proximidade que se pode ter da pista em algumas zonas, seja na televisão, é única. Não parece que seja repetível com um carro de Fórmula 1, uma adrenalina assim tão presente e tão espetacular. Mas lá está, é no exercício da volta só, como eu costumo dizer, é no exercício da qualificação. Pois a corrida é o que é. Muitas vezes podemos dizer, antigamente havia mais trocas de posições. Havia, porque normalmente havia carros a desistir, que é outra das coisas que nos dias de hoje acontece muito pouco. Tivemos outra vez 18 carros a terminar a corrida, 2 abandonos, um por um toque, um outro por um problema mecânico. Portanto, também não há mudanças de posição. Havia muito mais no passado, por isso mesmo. E depois temos escapado, e eu aí até posso dizer ainda bem, a situações como aconteceram este fim de semana na Fórmula 2 e na Porsche Supercup, que é a molhada da primeira curva e ficar tudo parado, não é? Temos conseguido escapar a isso, pelo menos. Seria importante para o espetáculo da corrida que isso é verdade. Seria importante para o espetáculo da corrida que fosse assim. Não me parece, acho que
Eu prefiro que não aconteça, sinceramente prefiro que não aconteça, apesar do Grande Prémio, como o Nuno diz e bem, começarmos apesar de todos, a qualificação é muito boa, mas a corrida é muito má, a balança de vez em quando, os pratos fazem-nos pender mais para um lado e mais para o outro, e os pilotos a mesma coisa, e como o Nuno dizia, o que ganha, nunca ouviste ninguém ganhar no Mónaco e dizer que a corrida foi uma chatice. Vamos ao Esteban Ocon. Já falámos de Isaac Hadjar, que fechou na 6ª posição. Esteban Ocon fechou em 7º, uma boa qualificação, deixou quer Esteban Ocon quer a Laura Müller no sábado bastante satisfeitos, uma boa qualificação que se traduziu depois também num bom resultado no final da corrida no domingo. Yes, really pleased. I think it's been a really great weekend all around. We really didn't put a foot wrong. From qualifying to the race, we put everything together when it mattered. So really happy for that. It's 6 points for the team, which is a big thing. So very satisfied with this. As palavras de Esteban Ocon sobre este grande prémio, satisfeito. Conseguiu maximizar tudo ao sábado e com isso escolheu também ao domingo. Não sei se tiveste a oportunidade. Eu normalmente pergunto sempre a ti, porque sabemos bem da relação que tu tens com o Esteban e o carinho que tu tens com o Esteban. Não sei se tiveste já a possibilidade de falar com o piloto francês depois desta corrida. Foi o tal piloto que conseguiu maximizar tudo no sábado e no domingo foi manter-se ali e pontuar. E bem. Sim, mas o Esteban acaba já por ser também um especialista do Mónaco. É um dos pilotos que tem melhores resultados nos últimos anos. Um pódio não há muito tempo. 2023. E anda sempre, exato, há 2 anos, não é? Anda sempre muito bem. Mais uma vez andou bem. Usou um circuito onde acaba por ser um especialista para ter um resultado excelente. E estava muito contente. Se bem que ainda diz que todos os problemas do monolugar e operacionalmente e de integração na Haas ainda não estão resolvidos, mas aproveitou para marcar pontos que são fundamentais, são importantíssimos, e fez uma corrida imaculada. Fez um fim de semana, acho que ele também disse isso, fez um fim de semana quase perfeito e está de parabéns por isso. E estava contente, se bem que ainda preocupado porque não tem a equipa, não tem o seu carro ainda no nível que ele deseja, mas isso se calhar é 90% da grelha também. Mas sem dúvida que tem que estar satisfeito com o resultado que teve e com a performance que teve este fim de semana. Mas apesar de ser especialista, ninguém diria que ele faria este resultado, até porque depois ver os treinos... Nem que seja por causa de todos estes problemas, estas dificuldades que ele sente com o carro. Mas nós vimos os treinos e foi 16º, 18º... Quase sempre atrás do Berman. Quase sempre atrás do Berman, e depois realmente quando é preciso pôr uma volta e juntar aquilo tudo... Está lá o homem. Mas isso é o lado também ainda do Mónaco. Estava a guardar, dar informação. Parecia a McLaren, também andou ali nos treinos livres para trás. Pois. Vocês os dois sabem melhor do que eu e o Oscar que de facto isto ainda é um circuito onde o piloto consegue maximizar por si as potencialidades de um carro, e acho que foi exatamente isso que o Esteban fez. A volta do Esteban Ocon na qualificação 2 é muito, muito boa. A felicidade dele e da Laura Müller é incrível. E mesmo no Q3 a volta é boa, não é, digamos, não parece ser ao mesmo nível do que a volta do Q2, mas a volta do Q2 é de encher os olhos, e mais uma vez ele a tirar partido disso, até porque, como o Nuno diz, é um piloto que começa a habituar-se aos bons resultados neste traçado. O pódio é apenas o que aconteceu em 2023, mas é normalmente um piloto que temos de ter em conta no Mónaco. Nós já falámos de Liam Lawson, que fechou em 8º, já falámos de Alex Albon, que fechou em 9º, já falámos de Carlos Sainz, que fechou em 10º. Falámos aqui por causa da questão das estratégias. Quem fechou fora dos pontos foi George Russell, que a determinada altura da corrida, e já tocamos aqui um bocadinho no tema, queixou-se do ritmo baixo que os Williams e sobretudo Alex Albon estava a impor. E há pouco o Lourenço, guardei uma frase que tu dizias, que era não visto um Alex Albon, claro, a tentar atrasar o pelotão, e no caso o George Russell, mas não viste nada de perigoso. O George não tem a mesma opinião. Vamos ouvir as palavras. Carlos and Alex aren't stupid. They positioned the car comfortably to defend. It was a bit dangerous at points the way he was braking, but it was never the plan to cut the corner like that. But as I said, I didn't want to spend 77 laps in someone's gearbox, also risking myself, drivers braking in the straight and playing the team game.
I'm having dinner with Alex tonight, so he's going to get a bill. É isto que diz George Russell. E já agora, aconteceu mesmo o jantar. O jantar aconteceu, a conta e a fotografia está nas redes sociais. Esconderam a conta está na mão do Alex Albon. Acreditamos que pagou. Acreditamos que pagou, mas está na mão dele. Lourenço, o George Russell não concorda lá contigo. Diz que a determinada altura até houve ali situações em que o Albon pode-se ter ultrapassado um bocadinho os limites. A barreira do seguro. Sim. Mas ele também diz isso durante o Grande Prémio no rádio. Diz que isto ele está a guiar demasiado lento e que até chega Estão a quente. Até chega a ser perigoso. Mas assim, se é assim tão lento, tem que o passar. Quer dizer, passou de facto. Mas é isso que eu vi. Não vi mudança de direção, não vi. Tudo bem, abrandava nas curvas, mas nada que. Ainda bem, o Adjar não abrandou tanto e ficou lá. Sabes que o George Russell, a determinada altura, no final da corrida, falava noutra coisa, que era o ritmo dos Mercedes. E que eles, em teoria, tinham um ritmo muito melhor do que aquele que mostraram com os problemas na qualificação. E que estratégia foi aquela? Essa estratégia vai ter a chave. A verdade é que o George Russell não comprometeu com aquelas paragens tardias. Ele estava à espera de qualquer coisa que não resultou. Havia aquela brincadeira que a Mercedes tinha esquecido que era preciso parar nas boxes. Mas é apenas isso, só uma brincadeira. Agora, há um facto no final da corrida. O Antonelli foi ele. O George Russell chegou a ter a volta mais rápida da prova e só foi batido pelo Lando Norris na última volta, e o terceiro em termos de voltas mais rápidas foi o Antonelli. Portanto, os Mercedes, quando puderam andar, conseguiram andar a esse ritmo. Não sabemos o que é que o McLaren podia fazer, o Ferrari de Charles Leclerc ou o Red Bull Max Verstappen podiam fazer de facto. Mas talvez o maior problema para o George Russell, em vez de se queixar da estratégia e do ritmo imposto por Albon, foi queixar-se aos senhores da Mercedes que o carro teve um problema e o impediu de fazer o Q2. Porque, em condições normais, o George Russell estaria no Q3. Verdade que até aí não podemos dizer que as voltas de simulação de qualificação dos Mercedes, mais do Antonelli, um pouco menos do George Russell, fossem a pensar que eles pudessem lutar pelas 4 primeiras posições da grelha. Mas eles têm mais dados do que nós e se calhar daria para ele ter encaixado o seu W15, o seu W16, aliás, numa posição de primeira, segunda linha da grelha. Não sabemos, mas a culpa deste resultado não está no ritmo dos Williams, está nos problemas de sábado. Não conseguiste perceber aquela tentativa de estratégia da Mercedes, porque depois o Antonelli acaba em 18º, o último, porque desistiram o Pierre Gasly, também o Fernando Alonso, e o George Russell, apesar do drive-thru, ainda consegue lá terminar na 11ª posição. A Mercedes parou mesmo muito tarde, foi a última equipa a parar, com os 2 carros. Sim, eu consigo entender a estratégia. Estavam onde não deviam estar, de qualquer maneira, absolutamente por culpa própria, e não acredito minimamente que estivessem na luta pelos 4 primeiros lugares, mesmo em circunstâncias normais. E depois a Mercedes tentou aquilo que outros tentaram também, que era alongar, esperar por ganhar posição em pista e depois parar beneficiando de um virtual safety car ou de um safety car, que acabou por nunca acontecer no momento certo. E mesmo que tivesse acontecido, com a história de abrandarem, deixou toda a gente que estava com essa perspectiva, e nós tínhamos falado, no Mónaco, quando estás fora de posição, ou paras no início e tentas ir longo, ou esperas e depois paras no final beneficiando. A segunda estratégia, com a eficiência das opções estratégicas e do ritmo dos carros, dos AlphaTauris, Racing Bulls, dos Racing Bulls, com essa eficiência e com a eficiência do Williams em atrasar toda a gente, a estratégia de parar no fim não resultou para ninguém. E eles continuaram, aquilo era ir até onde desce, porque uma bandeira vermelha ou um safety car tardio ainda se calhar os ajudava em alguma coisa. Agora, de resto, o Russell não se pode queixar mas o Russell tem por hábito queixar-se dos pilotos à frente dele atrapalharem. E agora foi mais uma vez a mesma coisa. Perigoso, minimamente, não foi nada. Aquelas velocidades, aquela estratégia de parares no Apex, aprendemos nos karts na Super Cadete, não é? Os pilotos da Fórmula 1 também sabem, não é? Não fizeste categoria verde tu ainda, não? Já não tens idade para ter feito verde. Não. Mas pronto, no troféu de Évora para o Lourenço e radicalas para mim, no troféu de ano. Pá, toda a gente sabe, agora tem que se queixar porque se queixam, e o Russell é um dos mais queixinhos e até tem alguma graça por isso.
o Albon não fez nada de errado, como concordo em absoluto com o Lourenço, não vi nenhuma manobra daquelas de mexeu-se ali na última, não, fez o que tem que se fazer. E depois o jantar, eu sei onde é que é o restaurante, pelo menos isso ficou caro de certeza, não tem nada, não possam pagar. Quer dizer, nós não sabemos, a conta está na mão dele, não sabemos se ele pagou. Não é? Mas sabes que no Mónaco, naqueles restaurantes ali daquela fila atrás da praia, independente, no fim de semana de Grande Prémio tem menus fixos com preço fixo. Sim. E sem dizer nome, há um que por uma massa completamente banal, mas no fim de semana do Mónaco o menu é fixo e o preço são 900 euros por pessoa. Não sei se é que era aquele, mas era lá ao lado. Por isso, se não era nesse valor, era similar e é absolutamente ridículo. Mas pronto, eles também podem, não há problema. E eles são amigos e dão-se bem, e como muitos outros. Por isso devem ter passado a noite inteira a gozar e a chamar o Jorge de Queixinhas, que é o que ele é e que muitos outros também chamam e não tem mas o Russell, ao fazer aquela manobra e a passar e depois dizer eu vou ter posição, mas não faz mal, eu assumo, e começou a andar para a frente. Não vou estar aqui atrás a perder tempo. Exato. 77 voltas. O que só me leva a uma coisa: se ele já ia fazer isso, ele já tinha pensado nisso, porque não fez aquilo não sei quantas voltas antes. Mais valia. E era um buraco no regulamento que podia ter sido explodido. Estavam a andar tão devagar que ninguém se lembrou disso. Mais valia atalhar a chicana fundo e ganhar uns quantos lugares. E depois ter ar livre. Olha, mas se calhar agora será a próxima para o ano. Sabes que eu acho que aquilo que a Mercedes foi à procura foi da bandeira vermelha, mas de um safety car longo no final, o que lhes permitisse fazer no mesmo safety car as duas paragens. E se nós tirarmos os 10 segundos, mais ou menos, que foi o drive-thru, talvez um pouco mais do George Russell, ele fica muito perto dos Williams. E teria sido, de facto, talvez a única maneira dos Mercedes ficarem, um Mercedes ficar à frente de um Williams. Eles tentaram. É a única explicação que eu tenho para a paragem tão tardia dos dois Mercedes. É tentar um safety car largo no tempo, em termos de demora de virtual safety car ao safety car, e fazer as duas paragens que ninguém fez. Também não houve muitos safety cars. O primeiro percebemos logo que não ia demorar muito tempo e, portanto, as equipas não quiseram arriscar, e se calhar era cedo demais para arriscar isso. E na parte final da corrida ele não surgiu, nem a bandeira vermelha, que era, nesse caso era a opção Verstappen direta, e indiretamente também a opção Mercedes. E ele, George Russell, bem se queixou de andar atrás dos Williams, que olha, terminou atrás dos Williams. Exato. Nós voltamos na quinta-feira. Obrigado ao Nuno Pinto, também ao Lourenço Beirão da Veiga e ao João Carlos Costa por esta análise ao Grande Prémio do Mónaco, que já sabes, está disponível em todas as plataformas onde podes ver e ouvir a DAZN. Um abraço, até quinta-feira. Hasta Barcelona.